Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Antes de mais nada, gostaria de pedir venha a todos vocês, porque nós tivemos um problema na natureza técnica, estava receoso de não concluir a gravação, então por isso que eu fiz blocos curtos. Nesse sentido e consequência, vamos aqui dar seguimento a fazer blocos cheios, tá bom? Então peço venha a todos vocês e vamos em frente, porque nossa história, nossa trajetória é longa e vamos conseguir. Bem, primeiramente, pessoal, o conceito de tributo está previsto no artigo 3º do CTN e diz categoricamente que tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Veja pontualmente que tributo ele é instituído em lei. Instituído em lei. Vamos lá. Primeiramente, pessoal, nosso Estado é um Estado democrático e de direito. Não podemos esquecer isso. É um Estado democrático, mas também um Estado de direito. Nosso preâmbulo constitucional diz que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Olha só que lindo, olha só. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático. Mas é só democrático? Claro que não. É um Estado democrático de direito. Artigo 1º da Constituição diz o seguinte, que a República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados-membros, municípios e DF, constitui-se em Estado democrático de direito. De direito. E ter como fundamentos, nós temos aí, pessoal, a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da iniciativa e o pluralismo político. E não podemos mais esquecer que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes, eleitos diretamente no termo desta Constituição. Pessoal, olha só que lindo. Veja que o Estado democrático de direito, essa parte de direito, faz o crime da previsão do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que diz categoricamente que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Olha só, artigo 5º, inciso 2 da Constituição, diz o seguinte, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. E pontual referência ainda ao Estado de Direito, nós temos que o crivo da isonomia constitucional, da igualdade constitucional, é o parâmetro perante a lei. Por quê? Porque o artigo 5º caput diz que todos são iguais perante a lei. E é interessante observarmos que a igualdade entre homens e mulheres ela tem um firmo mais endógeno, mais profundo que é a Constituição. Por quê? O inciso 1 do artigo 5º da Constituição diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas não nos termos de uma lei, mas nos termos desta Constituição. Então veja, pessoal, pontualmente, o princípio da legalidade ele está previsto pontualmente na sua esfera, como ordem princípio lógica, dentro do capítulo chamado Direitos e Garantias Fundamentais, no artigo 5º, inciso 2, que diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude de lei. Mas temos a previsão pontual do princípio da legalidade tributária. É isso mesmo. Nós temos a legalidade do artigo 37, caput, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós temos a legalidade no controle externo, lá no artigo 70 da Constituição. Enfim, então, pessoal, nós temos aqui também uma outra legalidade, a legalidade tributária. Então veja, a legalidade tributária diz o seguinte, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União, Estados-membros, DF, municípios, exigir ou aumentar tributo, sem lei que o estabeleça. Então veja, essa legalidade é uma legalidade dentro da figura do Estado de Direito que tem como incidência, pessoal, o sistema tributário nacional. E veja, o princípio da legalidade tributária, pessoal, está dentro do que é chamado limitações ao poder de tributar. Alguns chamam, inclusive, de regras de incompetência ou de limitações ao exercício da competência tributária. Então, das limitações ao poder tributário, nós temos os princípios tributários e, sequencialmente, nós temos as imunidades tributárias. Veja que os princípios eles podem estar previstos na Constituição e também podem estar previstos, pessoal, no CTN. Nós vimos, inclusive, o princípio do pecunia non olet, lá do artigo 118, inciso 1 do CTN. Nós vimos o princípio do pecunia non olet, que diz o seguinte,
do CTN. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados por contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Ou seja, pouco importa se a atividade é lícita ou ilícita. O fato gerador tem que ser lícito. Lucro, renda, propriedade imóvel, propriedade móvel, transferência, portanto, de bens. O fato gerador é lícito. Se tiver um fato gerador cujo o ato seja ilícito, é outra coisa, mas não é tributo. Porque tributo decorre de um fato gerador lícito. Então, suponhamos pontualmente que a venda pontual de bebida alcoólica ao menor seja o fato gerador, é inconstitucional. Porque a venda de bebida alcoólica a menor é ilícito. Agora, a venda meramente de bebida alcoólica, em razão desse mesmo, a receita ali proveniente gerada, se tiver a previsão, compra e venda, não vejo problema. É lícito. Agora veja, mesmo que haja, olha como é o sistema tributário. Nesse sentido, a venda de bebida alcoólica a um menor de idade é um ato ilícito, portanto não pode ser tributado. Mas o lucro obtido pela casa que vende, o lucro é uma atividade econômica. O lucro por si só é lícito. Veja o raciocínio. Então veja, você tem que buscar o que é lícito pontualmente de que seja o fazedor. Agora a atividade pode ser lícita ou pode ser lícita, que pelo princípio pecuniário no audit não interessa. Bem, reverberando as informações, aqui onde eu parei aqui. Então, pontualmente na Constituição, nós temos aí o princípio da legalidade tributária. No artigo 150 da Constituição, nós temos o princípio da legalidade tributária. Então, na legalidade tributária, exigir ou aumentar tributo sem lei que estabeleça, pessoal, é vedado no sistema jurídico. Isso significa dizer que se exige pontualmente, pessoal, a prévia essência, a prévia pontual, pessoal, exigência de lei. Sequencialmente, pessoal, nós temos no artigo 97 do CTN, nós temos o princípio da reserva legal tributária. Então, veja, o princípio da legalidade tributária tem fundamento constitucional, tem uma previsão constitucional. Agora, o da reserva legal tributária, parte da doutrina, posso até dizer assim, majoritária, já reconhece sua previsão em instrumento infraconstitucional, na norma geral em matéria de legislação tributária, que é o artigo 97. O artigo 97 ele é muito bem claro. Ele diz que instituir tributo ou extinguir tributo, majorar tributo, reduzir carga tributária, definir o fazedor da obrigação tributária principal, fixar a alíquota de tributo ou base de cálculo, bem como, pessoal, estabelecer a penalidade pecuniária, a combinação, portanto, de penas, depende pontualmente de lei. Veja só, o artigo 97, inciso 1, diz que somente lei poderá estabelecer o quê? A instituição de tributos ou a sua extinção. Veja que a Constituição fala de exigir, que é instituir, ou majorar. Majorar tributo também requer o que, gente? Lei. Definir, portanto, o fato gerador depende de lei. Qual é o fato gerador? Da obrigação tributária principal. Bem, na mesma medida de consequência, a fixação de alíquota e da base de cálculo. O que é a alíquota, pessoal? A alíquota, pessoal, é o valor que multiplicado gera, portanto, a elevação ou não da carga tributária. E a base de cálculo é o reflexo monetário, é o reflexo em valores que transmite uma relação de pertinência com o fato gerador. Então, por exemplo, IPTU, o fato gerador dele, pessoal, é a propriedade territorial urbana e, sequencialmente, o valor venal estabelece, portanto, o elemento para configurar a base de cálculo, porque estabelece um nexo de ligação pontual com o fato gerador. Circulação de mercadorias, pessoal. Veja, circulação de mercadorias é a situação definida na Constituição em que reverbera o fato gerador. E aí, sequencialmente, nós temos as operações que envolvem a circulação de mercadorias, a sua base de cálculo. Tá? Então, pontualmente, nós temos que ter
esse feedback pontual. Então, a alíquota é a expressão, a emanação, portanto, do referencial matemático, seja em unidade, seja em percentual, que vai reverberar pontualmente, pessoal, no peso da carga tributária. Ou aumenta a alíquota, aumenta na carga tributária, ou diminuir a alíquota, diminuindo a carga tributária. E a base de cálculo, ela vai expressar monetariamente, matematicamente, o fato gerador. Não posso ter uma base de cálculo que não tem nenhuma referência pontual com o fato gerador. Tem que ter uma pertinência lógica com o fato gerador. Bem, feito tais expoentes, pessoal, nós temos que lembrar também que existem tributos que só podem ser instituídos por intermédio de lei complementar. Isso mesmo. Só há tributos que só podem ser instituídos por meio de lei complementar. Primeiramente, antes de mais nada, o artigo 62, inciso 62, parágrafo 1º, inciso número 3 da Constituição, deixa bem claro que medida provisória não pode tocar, tratar de matéria atinente à lei complementar. Veja que matérias que são reservadas à lei complementar não é objeto de medida provisória. Então, veja, o artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º, deixa bem claro que medida provisória não pode tratar de temas relacionados à lei complementar. Então, o que nós vamos trabalhar pontualmente, pessoal, são situações em que somente lei complementar pode instituir tributos. Bem, primeiramente, os empréstimos compulsórios, do artigo 148. Empréstimo compulsório, pessoal, só pode ser instituído por meio de lei complementar. Olha o que diz o artigo 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Aí vem inciso 1, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Bem, sequencialmente nós temos aqui só um adendo, já ia falar de outro tema, mas só um adendo. O inciso 1, pessoal, do artigo 148, que trata dos empréstimos compulsórios, ele não respeita a anterioridade nonagesimal e nem a anterioridade do exercício financeiro seguinte, tá? O inciso 1 do artigo 148, ele não observa nenhuma das duas facetas do princípio da anterioridade. Sequencialmente, pessoal, nós temos aqui o artigo 154, inciso 1 da Constituição, que diz o seguinte: a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Veja categoricamente, pessoal, que somente lei complementar pode instituir impostos residuais. Na mesma medida e consequência, pessoal, nós temos aqui a previsão pontual e crivo, pontual e endógena, que é a situação dos impostos extraordinários de guerra externa. O IGF, inclusive é um imposto nominado, tá, de competência privativa da União, só pode ser instituído por intermédio de lei complementar. Está lá no artigo 153, inciso 7 da Carta Magna Nacional, que diz o seguinte: compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas, nos termos de lei complementar. E, sequencialmente, nós temos, para encerrar essa temática, o artigo 195 da Carta Magna Brasileira, no seu parágrafo 4º, que traz a referência às contribuições sociais residuais, também chamada de contribuições residuais, ou pelo STF, outras contribuições sociais. Nesse caso pontual, o 195, parágrafo 4º, diz o seguinte: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. Veja, pessoal, que aqui já foi, inclusive, polêmica de prova. Aqui faz referências aos impostos residuais. Como os impostos residuais só podem ser instituídos por meio de lei complementar, essa lei aqui, pessoal, necessariamente tem que ser lei complementar. Tudo bem? Somente lei complementar pode instituir impostos residuais, ou também chamado de impostos, gente. Isso, impostos residuais, está certo, desculpa. Mas só pode lei complementar também, além dos impostos residuais, instituir contribuições sociais residuais, também chamado de contribuições residuais pela doutrina, mas o Supremo prefere a expressão outras contribuições sociais. Ok? Bem, pessoal, nesse sentido de consequência, vamos aqui bater bola aqui com vocês das exceções ao princípio da legalidade tributária. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para vocês que falar nesse sentido de
legalidade tributária e sequenciamento de reserva legal tributária exige um esforço, claro, de estudo no que tange a hipótese de incidência. Rapidinho. Opa, cheguei rápido. Na situação das hipóteses de incidência. Por que isso? Olha só. A Constituição brasileira, pessoal, ela vai discriminar todos os tributos. Discriminando todos os tributos do sistema jurídico, o que vai acontecer? Vai acontecer pontualmente que cada unidade federativa exercerá sua competência tributária, respeitando as limitações ao poder de tributar. As limitações do poder de tributar, ou seja, as imunidades e os princípios, serão, portanto, observados pelo legislador quando editar normas, instituindo cobrando tributos. Então, pontualmente, nós temos o quê, gente? Nós temos a Constituição trazendo todas as regras de todos os tributos, todas as espécies tributárias e, sequencialmente, indicando as competências tributárias. Competência privativa da União, competência privativa dos Estados, competência comum das unidades federativas para taxas contra as minorias, e aí vai o bar. Competência cumulativa, né, a competência extraordinária da União, enfim, vai estabelecer pontualmente as diversas espécies de competência. Lembrar na literatura do jurista Hugo de Brito Machado, saudosamente falando, está vivo, tá? Mas saudosamente no sentido de ter lido muito o livro dele, mas está vivo, graças a Deus. Mas ele diz o seguinte, que o poder de tributar juridicamente delimitado, chega, eu me arrepio aqui, ó, de felicidade, o poder de tributar juridicamente delimitado é chamado de competência tributária. O cara é um gênio, né, bicho? O cara é um gênio. Então, veja, vindo sobre essa óptica, a Constituição estabelece as espécies de tributos e, sequencialmente, indica a competência tributária. Agora, veja, o poder de tributar que é normatizado pelo crime constitucional, estabelecendo o seu crime de limitação, é a competência tributária. E a competência tributária, pessoal, ela é dada por cada unidade federativa. A União tem sua competência tributária, os estados têm sua competência tributária, o Distrito Federal tem sua competência tributária e os municípios, ou seja, a unidade federativa local tem a sua competência tributária. Competência tributária e imunidade tributária é previsão constitucional. Sequencialmente, pessoal, o artigo 146, eu gosto muito desse artigo, o artigo 146, ele deixa bem claro, isso aqui está feio, deixa eu ajeitar aqui. Tá. Bem, o artigo 146, no seu inciso 3º, deixa bem claro que, olha, cabe ali complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. E qual é essa norma geral, pessoal? É o CTN. Pela Constituição Federal de 67, seguidamente pela Constituição Federal de 69, que na verdade é uma emenda constitucional número 1, e por fim, pessoal, a Constituição Federal de 88, nós tínhamos o que, gente? A recepção material do CTN como lei complementar. Professor, mas ele é uma lei ordinária? Sim, formalmente. Ele é uma lei ordinária formalmente falando, mas materialmente ele é o quê? Uma lei complementar. Olha que lance interessante. Então, o CTN, como formalmente lei ordinária e materialmente como lei complementar, foi gradativamente sendo recepcionada, materialmente para as Constituições, inclusive para a Constituição Federal de 88. E nesse sentido de consequência, pessoal, o que ocorre? Agora chegamos aqui na lei que institui o tributo. Na lei que institui o tributo, vai definir, portanto, a hipótese de incidência. E o artigo 97, pessoal, é claro, a definição do fajador da obrigação tributária principal requer o quê? Lei. Então, essa lei ela vai definir o fajador do tributo. Compete ao CTN definir, pessoal, categoricamente, deixa eu abrir duas constituições aqui. Compete ao CTN, pessoal, indicar quem é o contribuinte. Aqui, ó. Fato gerador, base de cálculo, contribuinte. Sequencialmente, o CTN vai dizer quem são os contribuintes. Quem é o contribuinte? Quem é o responsável tributário? Veja que a Constituição não exigiu que o CTN dissesse quem é o contribuinte, mas o CTN acabou falando de quem é o responsável tributário, inclusive indicando as situações em que envolve a responsabilidade tributária. Bem, detalhes a mais. Então nós temos aqui, pessoal, nós temos, além de uma lei que é o CTN, nós temos uma outra lei, que é a que institui o tributo. E na que institui o tributo, ela tem que trazer uma previsão em abstrato, isso mesmo, uma previsão em norma, em lei, do que é o fato gerador. Por quê? Porque quando esse fato gerador, pessoal, ele é praticado, é chamado de fato gerador da obrigação tributária principal, ou também preferido pela doutrina de fato imponível. Esse fato gerador, ele sempre vai fazer uma revelação econômica.
Professor, mas estamos em guerra externa, está explodindo tudo. Sim, vai instituir imposto extraordinário de guerra externa, artigo 148, inciso 2 da Constituição, mas vai ter um reflexo econômico. Por quê? Tributo é toda a prestação pecuniária compulsória. Pecuniária, gado. Pecuniária compulsória. Então, você vai ser obrigado a pagar o tributo. Professor, nós estamos aqui na situação de calamidade pública reconhecida pelo Estado brasileiro. E sequencialmente, professor, nós estamos numa situação que reverbera a situação dos empréstimos compulsórios. Professor, então, o tributo tem que ser obrigatoriamente instituído? Não, pessoal. Professor, mas é a lei de responsabilidade fiscal. Calma, meu queridão. Na lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 11, ele diz o seguinte, olha só. Constitui requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal, a instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente da federação. Ou seja, gente, para estar alinhado com a lei de responsabilidade fiscal, toda unidade federativa tem que instituir todos os seus tributos. Aí vem o parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observar o disposto no caput, no que se refere aos impostos. Então, isso aqui é uma regra séria. É uma regra de responsabilidade fiscal. Nesse sentido, em consequência, o que reverbera o entendimento da jurisprudência e da doutrina? A competência tributária, pessoal, quanto ao seu exercício, ele é facultativo. Não obstante, a lei de responsabilidade fiscal impõe pontualmente que o exercício pleno e efetivo da competência tributária significa dizer, de forma correlata, que o exercício tem que ser responsável, racional. Então, em período de pandemia, não foi instituído até o presente momento nenhum empréstimo compulsório. Por quê? Porque a análise ela não é somente meramente quanto à responsabilidade fiscal, mas também quanto ao equilíbrio das balanças comerciais, quanto ao equilíbrio econômico, uma visão macroeconômica, uma visão, portanto, maior quanto a toda a continente brasileiro, toda a economia do país. Então, veja, a instituição de empréstimo compulsório, portanto, pessoal, é uma prerrogativa de quem tem a competência. Agora, jamais pode ser delegada. Isso, inclusive, nós estudamos no artigo 6º do CTN, etc. Então, veja, quanto ao exercício, ela é facultativa. Outro exemplo é o imposto sobre grandes fortunas. Até hoje, a época, o senador Fernando Henrique Cardoso, houve um verdadeiro esforço para que houvesse a instituição do imposto sobre grandes fortunas, que inclusive, pessoal, é um crivo atual. Nós estamos aqui em julho de 2020, nós estamos aqui na iminência de uma reforma tributária. E está se reverberando isso. Recentemente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, na CNN, ele falou do tema, que ele quer inverter a situação da polaridade de cobrança. Ele não quer que as empresas sejam oneradas, ele quer que os ricos, né, segundo o relato dele, vamos esperar que isso fique no papel também, né? E o Congresso aprove, mas ele quer fazer uma mudança lógica que a Europa segue, que os Estados Unidos seguem. Não é em onerar as empresas, mas em onerar quem tem capital. Vamos ver se isso vai em frente, né? Mas vamos ver se isso na prática acontece. Mas se for, é um verdadeiro avanço, gente. É um verdadeiro avanço. E, inclusive, nós vamos trabalhar mais uma vez esse tema em repartição de receitas tributárias. Repartição essa constitucional. Bem, então, pessoal, voltando aqui à temática, nós temos a hipótese de incidência. A hipótese de incidência, pessoal, tem que estar com previsão na lei. Então, veja, a hipótese de incidência ela vai refletir uma dimensão abstrata, né, normativa, quanto ao fadiador, que quando há o comportamento objetivo do contribuinte para que haja a ocorrência do fato gerador, pessoal, surge, portanto, o dever de arcar com pagamento tributo. E no que tange ao fato gerador da obrigação tributária principal, o artigo 114 nos dá um verdadeiro conceito legal. Olha o que diz. O fato gerador da obrigação tributária principal é a situação definida em lei. Lembra do artigo 97? É uma situação definida em lei. Olha, mas necessária e suficiente para a sua ocorrência. Não pode ser uma coisa de la vie. Não pode ser uma visão carpediana. Tem que ser uma coisa concreta a realização do fadiador. A previsão é abstrata, mas a materialização tem que ser concreta. Por isso que existe a doutrina que diferencia fadiador em abstrato e fadiador em concreto.
Então, veja, o fato imponível, quando ocorre, portanto, a prática desse fato gerador, pessoal, fato imponível, vai reverberar de forma correlata o nascimento da obrigação tributária. Isso tudo em razão do quê, gente? Do princípio da legalidade. Isso tudo em razão da lei. E, sequencialmente, não podemos jamais esquecer que o artigo 142 diz categoricamente que só pode se falar de crédito tributário se tiver o quê? O lançamento fiscal. Se não tiver a constituição pelo fisco, pela autoridade fazendária, iniciativa fazendária, constituindo o crédito tributário pelo lançamento, posso falar de imposto como de crédito. Só posso falar ponto de crédito se tiver o quê, gente? O lançamento fiscal. Por quê? Porque o artigo 142, na sua primeira parte, diz o seguinte: compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Eu gosto da literatura do direito fiscal europeu, né, português, eu gosto de chamar de lançamento fiscal, tá? Mas só lançamento tá de boa, seja feliz. E o parágrafo único, inclusive, responsabiliza aquela autoridade administrativa que não realiza a constituição do crédito tributário, pessoal, quando ocorre a prática do fato gerador e, nesse sentido de consequência, não reverbera a constituição do crédito tributário. Olha o que diz o artigo 142, parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Olha que coisa legal, que coisa interessante. Olha que coisa legal, pessoal, coisa interessante. Vamos aqui, portanto, dar seguimento. Então, veja, o artigo 142, parágrafo 1, diz que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória sob pena de responsabilidade funcional. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Bem, vamos aqui dar seguimento aos nossos trabalhos. Olha só, pessoal, está aqui, ó, simbolizando a construção do crédito tributário. Existem situações em que vedam, impossibilitam o lançamento fiscal? Sim, nós estudamos. Nós estudamos a isenção e estudamos, sequencialmente, a anistia. Nós estudamos as causas de constituição, lançamento direto, lançamento autolançamento, lançamento por declaração. Estudamos as situações de extinção do crédito tributário, tudo no semestre passado. Estudamos também as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e falamos da exclusão do crédito tributário. A isenção, né? A isenção atinge, portanto, o tributo, inviabilizando a construção do crédito tributário em razão do comportamento objetivo em que reverbera um fato imponível, portanto, o camarada praticou o fagiador, mas a lei isenta do pagamento de tributo, ou seja, isenta que haja a constituição do crédito tributário e, efetivamente, a devida cobrança. Mesmo é questão que envolve a anistia, mas a anistia já está vinculada à penalidade pecuniária, também chamada de multa tributária. Bem, feitas as expoentes das orientações, pessoal, eu queria trabalhar com vocês, agora, feito todo esse expoente, das situações pontuais de exceções, perdoe-me, nem exceção, são exceções, meu querido, são mais de 5 exceções, no que tange pontualmente, pessoal, ao princípio da legalidade. Eu acho que, pelo tempo, a senhora passaram aqui pelo cronômetro 27 minutos, eu até peço desculpas porque foram curtos as aulas passadas, porque eu estava com receio de dar problema técnico, tá? Com o upload dos arquivos. Estava muito lento o upload. Mas vamos lá, vamos voltar. O importante é trabalhar. Olha só, pessoal, o artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, ele trata pontualmente de uma das exceções ao princípio da legalidade. Todo mundo sabe que a medida provisória, pessoal, portanto, pessoal, uma forma do Poder Executivo, né, por parte, no caso aqui, do Presidente da República, em situação de relevância e urgência, instituir medida provisória que tem força de lei, devendo ser imediatamente submetida, pessoal, à apreciação do Congresso Nacional para que haja ou não a sua conversão em lei. E, categoricamente, enquanto a medida provisória estiver ativa, produzindo seus efeitos, ela produz validamente seus efeitos jurídicos. Nada impede que seja objeto de controle de constitucionalidade. Mas, de toda maneira, pessoal, quando há a edição da medida provisória, e efetivamente, pessoal, existe toda a publicação, todo o procedimento do devido processo legislativo constitucional na esfera da medida provisória, evidentemente, faz parte o Congresso Nacional a analisar o crivo da medida provisória, se deva ou não ser convertida em lei. Mas, de toda maneira, toda consequência, vamos lá, a medida provisória é emanada pelo Presidente da República, pontualmente medida provisória federal, em situações comprovadas de relevância e urgência, por exemplo, no Brasil atualmente,
nós tivemos uma série de medidas provisórias em matéria da legislação tributária, ou legislação trabalhista, tivemos pontuais aspectos relacionados à matéria trabalhista, nós tivemos um monte de modificações nesse sentido e, evidentemente, algumas delas já foram convertidas em lei. Nós sabemos disso perfeitamente, tá? Houve modificações pontuais e tal, mas foram convertidas na sua integridade praticamente. Sequencialmente, pessoal, essa medida provisória foi submetida ao crivo de análise do Parlamento do Congresso Nacional. Agora veja, pessoal, a pergunta que se faz: poderá haver instituição de impostos por meio de medida provisória? A Constituição só autoriza nesse sentido impostos, tá? Medida provisória pode instituir ou majorar impostos. Agora veja, pessoal, para que haja, portanto, a produção dos efeitos jurídicos, é indispensável que seja o quê, gente? Olha só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi ditada. Contudo, a própria Constituição, veja aqui, exceto os tributos previstos nos artigos 153, inciso 1, 2, 4, 5 e o artigo 154, inciso número 2. Deixo claro aqui para você, no artigo 153, incisos 1, 2, 4 e 5, o inciso 1 é o imposto sobre importação, II, aí tem o imposto sobre exportação, que é o 2, e o IPI, sequencialmente o inciso 4, e o inciso 5 nós temos aí o IOF. Né, perfeitamente nesse sentido. E temos aqui o 154, 2, que é o Imposto Extraordinário de Guerra Externa, sua eminência, as IEGs. Eu acho que esse aqui eu não li para vocês. Então vamos lá aqui, rapidinho. Olha só, a União pode instituir, você já sabe que impostos residuais serão instituídos por meio de lei complementar, mas os impostos extraordinários de guerra externas, que o CTN chama de impostos especiais, tá? Eles são instituídos por meio de lei ordinária tranquilamente. Então, nesse caso pontual, é plenamente possível a instituição de impostos extraordinários de guerra externa por meio de medida provisória. Eu acho que dá um tempo, entre 31 minutos aqui no relógio, acho que dá para falar mais um pouquinho, porque eu achei, como eu fiz poucos blocos, eu estou um pouco preocupado com o conteúdo. Eu acho que eu vou falar mais um aqui para vocês, aí eu encerro, tá? Vou dar um tempo, vou dar um time, vou beber uma água e volto para gravar. Vamos lá. Então, primeira exceção é a possibilidade de medida provisória, pessoal, fazer a instituição ou a majoração de tributos. Deixa eu colocar aqui bonitinho, pronto, para você assistir. Então, veja, implica majoração de impostos. Então, tranquilamente, nada impede a instituição ou majoração de impostos. Evidentemente, eu não posso instituir um imposto que seja reservado à lei complementar. Por exemplo, eu não posso imposto de grandes fortunas ou imposto residual. Eu posso instituir, não posso, né? Instituir por meio de medida provisória, porque é matéria reservada à lei complementar. Né? Não tem nenhuma lógica nesse sentido. Então, no que tange aos impostos, tem que ser observado o que, gente? O princípio da anterioridade do exercício financeiro seguinte, né? Só poderá efeitos do exercício financeiro seguinte e deverá ser convertido em lei até o último dia daquele em que foi editado. E, sequencialmente, nós temos aqui a exceção a essa prerrogativa, né? Então, as exceções previstas nos artigos 153 são os impostos extrafiscais e o IEG. Alguns autores chamam de IEGs. Pessoal, os impostos extrafiscais, eles não têm uma capilar instrução para serem tributos meramente arrecadatórios. Né? O intuito, portanto, da captação e arrecadação de receitas públicas derivadas para os impostos extraordinários não é, pessoal, para encher os cofres públicos de recursos. Pelo contrário, geralmente é para a política econômica, industrial, monetária, cambial, enfim, para atender determinados segmentos da economia. E não posso discutir também a importância do imposto extraordinário de guerra externa ou sua iminência, situação claramente, pessoal, de o Brasil estar à frente de uma guerra. Esperamos nunca acontecer nem o tributo, muito menos a guerra. Tá ok? Bem, pessoal, eu vou parar, não estou vendo que já está seguindo, estou com vontade de explicar, mas vou me segurar. Bem, vou dar um tempo, vou fazer o upload, eu acho que agora vai ficar legal o upload das videoaulas. Eu te desejo, portanto, um bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado. E, nesse sentido de consequência, eu acho que agora vai normalizar o sistema, nós vamos aqui dar seguimento à nossa videoaula. Muito obrigado a você que esteja ouvindo, assistindo, seja em casa, na sua academia, no seu trabalho, no seu descanso, enfim. Muito obrigado por sua atenção, te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Não esqueçam, Deus realiza sonhos. Lute. Um grande abraço e até mais.